Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o outono, que é a estação que está se iniciando hoje aqui pra gente no Ocidente. Apesar que para o chinês já está acontecendo, né, há algum período, essa estação ela tem uma característica específica para o elemento metal, que eu vou falar para vocês agora. Então ela atinge mais o elemento metal e isso traz algumas peculiaridades assim pra gente, que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E vou dar umas dicas de como a gente pode se proteger dos efeitos que causam no nosso organismo, tá? A gente sofre a influência do meio externo o tempo todo, né? Do clima, da estação, e isso afeta, dependente do que está acontecendo, da estação que a gente está ou do clima que a gente está passando, determinado elemento do nosso ciclo, né? Do ciclo dos 5 elementos. E o outono vai atingir metal, que é pulmão, e intestino grosso, tá bom? Primeiro a gente tem que entender assim: nada na medicina chinesa acontece de maneira abrupta, então a gente tem uma subida de energia, um ápice, e dali a gente começa a descer. Lembra que Yin e Yang sempre se transforma um no outro, né? Ele tem esse movimento contínuo, né? Nada totalmente Yin, nada totalmente Yang, e ali a gente vai fazendo o ciclo da vida, vamos dizer assim, tá? É tudo cíclico, nada é abrupto em medicina chinesa, beleza? Então vamos lá. Quando se inicia uma estação aqui no Ocidente pra gente, né, que no caso hoje, dia 20, se iniciando o outono, nós já temos a estação acontecendo, nós estamos no ápice dela. Então, se a gente contar 36 dias antes, a gente tem o início do outono para o chinês, né, o início da energia do outono chegando, né, subindo aos poucos até alcançar o dia 20, né, o ápice, e aí 36 dias depois a gente vai ter a energia decaindo até alcançar o dia, né, de finalizar, né, de cíclico da estação cheia, para iniciar outra estação, que no caso vem uma estação intermediária para organizar a energia para que se comece outra estação, tá? Tirando a interestação, nós vamos falar somente sobre o outono. O outono, ele traz o clima seco, então, um clima mais ressecado mesmo. E como eu falei, ele atinge pulmão e intestino grosso, ele afeta mais pulmão e intestino grosso. E o pulmão é responsável pela nossa energia de defesa, né, pela porta das águas, pela via das águas, vamos dizer assim, e também pela, perdão, gente, pela nossa pele. Então a gente pode perceber que já há algum tempo começaram já as fricções respiratórias, né? As rinites, as sinusites, mais ou menos 36 dias antes. Algumas viroses intestinais também eu já acabei sabendo que estão acontecendo, né? E com uma frequência bem grande. Por quê? Porque toda essa nossa energia do pulmão está sendo atacada pelo clima, né? Diretamente atacada pelo clima. Então a gente vai ter mesmo mais problemas respiratórios, problemas intestinais, a gente pode ficar, quando não acontece a virose intestinal, a gente pode ter um ressecamento, né, porque o clima seco penetra no nosso corpo. Lembrando que como o pulmão trabalha a nossa energia defensiva, ele produz o nosso Wei Qi, como ele já está mais debilitado pelo próprio clima, a nossa imunidade fica mais baixa, o que fica mais fácil, né, mais propício a gente pegar as viroses que estão por aí. Então tem tudo isso envolvido. Pulmão fraco, imunidade é fraca e a gente fica propício a receber os bichinhos que estão no ar, tá bom? Tirando essa parte de imunidade, de secura do ambiente, né, relacionado ao pulmão, às afecções respiratórias, então a gente vai observar tosse, o nariz mais congestionado, né? As infecções respiratórias em geral, a gente, principalmente nas crianças, a gente está observando bastante isso, né? E tirando essa parte física, né, de aparelho respiratório e intestinal, nós temos a parte emocional, tá? O elemento metal, ele tem a tendência à interiorização, ele faz com que a gente vá para dentro da gente mesmo, observe o que está acontecendo dentro da gente, tá? É uma característica do elemento metal, e como essa estação está relacionada a esse elemento, a gente vai começar a perceber as pessoas mais introspectivas, não vão querer falar tanto, conversar tanto,
você vai olhar para a pessoa e dizer, nossa, mas o que você tem hoje? Você está pensando, está tão quieta? Não está com raiva, ela está introspectiva, e isso é uma consequência do momento que a gente está passando, tá? As pessoas mais quietinhas, mais na delas, mais pensativas, né? E é um momento em que a gente deveria usar a nosso favor. O pulmão e o intestino, eles são responsáveis por desapego, a gente conseguir desapegar. Então, é um momento em que a gente possa, já que já é de introspecção, né, da gente ficar mais pensativo, observar as coisas, da gente tirar o que é bom e literalmente desapegar do que não é bom, né, das situações ruins, das pessoas que não nos trazem mais coisas boas, dos próprios objetos que a gente não usa mais, que está ali parado à toa. Desapega, deixa ir embora, permita que fique dentro de você somente as coisas que possam germinar frutos bons, porque é o momento em que, nesse momento do outono, se a gente conseguir guardar, né, armazenar dentro da gente somente sementes boas, quando ele for ser germinado ali no inverno, para ele poder se expandir, para ele poder florescer na primavera, vão vir somente coisas boas. Então aproveita essa estação, que é um momento de pensar mais nas coisas, pensar mais na vida, né? Manda embora tudo que não presta, joga fora tudo que não vai te trazer nada de bom e guarda somente o que vai te trazer frutos, frutos saudáveis, frutos de felicidade, de prosperidade, tá? Utiliza o clima a seu favor, tá bom? E se proteja das adversidades que eles vão trazer, né? Que vai trazer para o nosso corpo. E existem alguns pontos de acupuntura e algumas coisas que a gente pode estar fazendo para amenizar, porque isso vai acontecer, é a influência do clima, a gente vai sofrer, né, em grande escala ou menor escala, a influência dele, tá bom? Então vamos lá, alguns pontinhos que a gente pode utilizar. Eu gosto de usar ponto fonte, porque são pontos que fortalecem, né, o órgão. Então nós vamos utilizar, para fortalecer o pulmão, o ponto P9, que eu já passei para vocês. Ele fica descendo aqui do polegar, na linha de flexão do punho, né, pro lado aqui do dedão mesmo, tá bom? É o ponto P9. E tem o ponto IG4, que é o ponto do intestino grosso, que é um ponto de muita energia, tá? Utilizado para várias coisas. E ele fica aqui, ó. Se a gente fecha a mão, faz um gordinho, tá vendo? O alto da montanhinha. Então a gente apoia o dedo no alto da montanha. Na hora que a gente relaxa, a gente cai num buraquinho aqui. Ou simplesmente desliza, passou do ossinho no baixinho aqui da depressão do dedo, tem um pontinho, tá? A depressão onde é o IG4. São pontos que trabalham tosse, trabalham dores de garganta, dores de cabeça, né? Então harmonizam o fluxo, no caso do P9, do fluxo energético aqui no pulmão em si, tá bom? Ajudando também na nossa energia de defesa. Vamos fortalecer o pulmão para que a gente consiga ter imunidade, vamos dizer assim, tá? Além disso tudo, hidratar muito, porque como eu falei, a secura, ela atinge diretamente o pulmão e o pulmão também é responsável pela nossa pele. Então a gente vai observar a pele mais ressecada, a boca trincando, né? O lábio começa a trincar já, para no inverno rachar de vez. Então vamos hidratar bastante para não deixar isso acontecer, né? Podem vir as alergias, as afecções na pele, tá bom? Então muita hidratação, fortaleça o pulmão. Com esses pontinhos podem, como eu já falei em outros vídeos, a massagem, né? Os apongues, o stipper. Também é legal fazer para ativar essa energia defensiva e também para poder circular, né, fortalecer o pulmão, fazer a esfregação da pele. Sabe aquelas buchas vegetais, aquelas buchas de banho, né, de vegetal mesmo? Pega ela seca, cuidado para não arranhar muito a pele. Então pega uma esponjinha ou até uma escova, tá? E a gente vai esfregar mesmo, esfregar na pele, do cotovelo para baixo, dos dois lados, e do joelho para baixo, nas duas pernas. Porque o nosso corpo, ele tem representação, a gente consegue espelhar o nosso corpo
todo ele, do cotovelo até a mão e dos joelhos até os pés. Então, se a gente fazer a escovação, a esfregação da pele nessas regiões, a gente vai estar ativando o corpo todo, a energia no corpo todo. A Wei Qi, que é essa energia defensiva, ela corre bem rente à pele, tá? É como se ela fosse uma malha de mergulho, sabe? A roupa de mergulho, bem justinha a pele. Então, quando a gente esfrega, a gente ativa essa energia, além de fortalecer o pulmão, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, tomem bastante água, utilizem os pontos fontes do pulmão e do intestino grosso, tá bom? Faça a esfregação e deixe tudo ir embora, o que não presta. Guarde somente o que vocês querem que dê frutos daqui a algumas estações, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.